Muito bem, é o seguinte, tá? Os vereadores de Londrina derrubam o veto de Marcelo Bellinati, prefeito, aquele projeto que queria proibir o passaporte da vacina. Então, com a decisão, a própria Câmara Municipal vai poder promulgar a proposta. Foram 14 votos a favor da derrubada do veto do prefeito e 4 contra. Então, para traduzir isso aqui, é o seguinte, é uma queda de braço entre os vereadores e o prefeito em torno do passaporte da vacina, para o pessoal de Londrina apresentar ou não aquele comprovante que tomou a vacina para entrar ou não em um lugar, ou de repente para poder fazer ou não a sua cadastro, sua matrícula em um curso, em alguma questão. Então, o posicionamento adotado pela maioria dos vereadores contraria um parecer emitido pela Procuradoria-Geral do município e também pela assessoria jurídica da própria Casa Legislativa. Segundo as manifestações, o projeto de lei que derruba o passaporte da vacina não é mais obrigatório apresentar nada, só seria constitucional se fosse feito pela prefeitura. Ainda assim, os vereadores disseram nada feito, derrubaram o que tinha definido o prefeito, e aí o vereador Claudinei dos Santos Pereira, conhecido também como Santão, do PSC, que é um dos autores da proposta, disse que não entendeu nada, porque que o prefeito não concordou lá com os vereadores. Vamos ouvir. Naturalmente, os vereadores iriam acabar derrubando o veto do prefeito. Inclusive, eu não consigo entender o motivo pelo qual o prefeito tenha vetado o projeto, tendo em vista que estava tramitando na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná um projeto semelhante e que também, segundo as informações que todos do meio político tinham, o governador do estado iria sancionar. Portanto, iria se tornar uma lei a nível de estado, abrangendo também a cidade de Londrina. Bom, por outro lado, o vereador Lenir de Assis, do PT, que votou pela permanência do veto, ressaltando que a exigência do comprovante da vacina ainda assim é necessária. Vamos ouvir aí, Lenir. E a pandemia não acabou, o problema continua, graças a Deus, graças à vacinação. Hoje nós temos um número muito reduzido de pessoas que estão acometidas pela Covid, mas ainda temos pessoas que morrem, pessoas doentes. Por isso, com muita responsabilidade, eu mantive o veto do prefeito, acreditando que é preciso continuar apostando na vacina e as pessoas que estão vacinadas não têm problema nenhum em apresentar esse documento. Muito bem, o projeto mantido pela Câmara de Londrina acaba perdendo a importância. Por quê? Porque a gente já fez esses mesmos questionamentos aqui, né, Riva, em relação aos deputados estaduais, porque ele termina aí justamente com a exigência do comprovante da vacina. É um texto que já foi até sancionado pelo governador. E a gente vai estabelecer o contato agora direto com o Vinícius Buganza para falar sobre essa discussão, vamos chamar assim, né, Buga, pouco útil, tá? A gente pode apontar alguns pontos, né? Bom dia mais uma vez para você, Rafa, Riva, o nosso ouvinte. A gente pode colocar alguns pontos para o debate. Um deles mostrou um enfraquecimento grande do prefeito junto à Câmara, né? Nós tivemos aí 14 votos, digamos assim, contrários ao prefeito, né? 4 a favor. E o único que não esteve nessa sessão, que foi o Fernando Madureira, ele disse que seguiria contra também a situação contra o prefeito, né, a favor da derrubada do veto. Ou seja, de 19 vereadores, 15 contrários ao prefeito. Mostra aí o enfraquecimento do Marcelo Bellinati com relação à Câmara de Vereadores. Outro ponto que a gente pode apontar é que assim, os vereadores ignoraram a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que já havia apontado que era ilegal e inconstitucional esse projeto. Mesmo assim, eles levaram para votação. Depois, a própria Procuradoria-Geral do município, a PGM, também apontou a ilegalidade e inconstitucionalidade dessa lei, certo? E aí, na prática, o que muda com relação ao que foi aprovado já pelos deputados e aprovado agora também aqui em Londrina pelos vereadores? O que muda é que essa lei municipal, ela aponta valores que variam entre R$ 60 e R$ 30 mil de multa previstas no Código de Postura com relação ao descumprimento dessa lei. Ou seja, de repente, se você inventa de colocar o passaporte da vacina que está vetado ali no seu estabelecimento, você pode ser multado. E aí, na prática, eu vou para aquela pergunta. Mas se a gente tem uma lei estadual e, de repente, quem for multado recorrer, de que vai servir essa lei, Rifa e Rafa? Pois é, né, Buga? Tanta discussão e tanto desgaste político aí e tal. Pra nada. Pra nada. Pra nada. Então a gente perdeu um tempão aqui, foram pelo menos
4 sessões, né? As sessões de votação primeiro para aprovação da lei, depois o veto do prefeito e agora a derrubada do prefeito. Então, se a gente colocar aí, vamos usar horas trabalhadas, pagas e que não serviram para nada, é um desperdício grande do dinheiro público, ou seja, do nosso dinheiro, muito mais, é claro, para uma discussão política, para, de repente, os vereadores fazerem um oba-oba ali com quem são os seus, que vão votar neles como deputado esse ano, do que realmente algo efetivo. E aí a gente volta naquele ponto que a gente já discutiu, né, Rafaela Rivaroli? Dos 19 vereadores aqui, 12 são candidatos a deputados, ou federais ou estaduais. Marca a posição. A discussão é meio simples, né, no fim das contas. Marca a posição, né, gente? E o prefeito Bellinati entra nessa briga sem necessidade. Sem necessidade, para marcar a posição dele também. É o tipo de discussão que só enfraquece a relação com a Câmara de Vereadores. E se tem uma coisa que prefeito precisa... Prefeito tem mais poder que o presidente, tá? Para governar, se ele quiser. Ele faz mais o negócio do jeito dele do que um presidente da República ou que um governador, por exemplo. Mas aí cria uma discussão, cria uma cisma desnecessária. Aqui aí, Riva, tem o seguinte, envolve a população, que todo mundo tem um posicionamento. O ouvinte, com certeza, ou ele é a favor ou ele é contra que se apresente o passaporte da vacina. Tem gente que acha que essa altura tem que mostrar assim que está vacinado, quer estar perto de pessoas que têm certeza que estão vacinadas, e outros que pensam que não tem que exigir nada. Então, todo mundo tem um lado, todo mundo tem um pensamento sobre isso. Então, é um rouba-pauta, né? Você joga esse assunto, não se discute mais nada. Some a pauta. Não muda nada porque já tem uma decisão do governador, que é a autoridade maior do estado sobre essa questão, mas aí tudo bem, fica lá discutindo para fazer vídeo, enfim, lacrar, não sei. É a famosa groselha. Essa é a famosa groselha. É a pauta groselha, é a pauta que você caminha e não sai do lugar. É discussão de sorveteria isso, não tem fundamento nenhum. Valeu, Vinícius Buganza, bom fim de semana para você, a gente volta a se falar na segunda. Sextou, né? Obrigado mais uma vez, Rafa e Riva. E só para a gente deixar ainda a discussão mais ampla, vale lembrar que se vocês acessarem hoje Instagram, Facebook e outras redes sociais, nós teremos belos discursos, não é, sobre o assunto e assim encaminhando para mais curtidas, compartilhamentos, seguidores e por aí vai, né? E talvez seja a maior intenção dessa votação. Sextou, eu estou de volta na segunda-feira e bom final de semana para vocês e para todos os nossos ouvintes. Valeu, um abraço, até segunda e feliz Dia das Mães aí para sua mamãe, para quem tá com você, para sogra, para a turma toda e para as nossas amigas aí da RIC de Londrina. Um abraço. Também, feliz Dia das Mães. Deu tempo do Buga da Feliz Dia das Mães, achei que ele já tinha ido. No pique, correndo. Já tinha ido pro abraço, 11h51.